Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar aí mais uma aula, certo? Falando um pouquinho aí mais sobre os movimentos sociais. Então a gente viu na outra aula que os movimentos sociais basicamente eles podem ser ações de grupos para mudar ou para manter alguma coisa, né? Os movimentos sociais eles podem vir de cima para baixo, isto é, da classe mais alta para a classe mais baixa, ou da mais baixa para a mais alta, indifere. A gente acabou falando um pouco também sobre a discriminação dos Estados Unidos, que ainda perdura, e hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais. Um pouco que ficou de dúvida em relação aos alunos foi o conceito de classe dominante e classe dominada, né? Classe dominante, basicamente, é a classe que detém direitos, que detém vantagens em relação à classe dominada, né? Então a classe dominante ela tem isso, por isso ela leva o nome dominante. Em relação ao branco e ao negro, o homem e a mulher, em questão ao rico e o pobre, são classes que, ora, infelizmente, acabam sendo, né, dominantes. É um termo muito usado nas aulas de sociologia e muitas vezes até nas disciplinas de humanas no geral. Então é interessante que vocês entendam, principalmente para entender os movimentos sociais. Em relação às características estruturais dos movimentos sociais, vocês precisam entender que os movimentos sociais, por mais que eles acabem levando um nome, eles podem ter vertentes diferentes, isto é, o movimento social ele pode ter diferentes requisições. Prova disso é o feminismo. O feminismo ele leva o objetivo de igualdade das mulheres, mas há vertentes dentro dos movimentos. Feminismo radical, feminismo liberal, feminismo negro e o feminismo operário, né? Então tem diferentes vertentes e acabam tendo diferentes buscas, né, de objetivos que no final se resume ao feminismo. Beleza. Movimentos sociais e o Estado. Muitas vezes o movimento social eles podem ter uma relação de parceria com o Estado. O Estado pode ser um aliado para ajudar esses movimentos sociais. Poxa, professor, mas isso é comum? Depende do Estado, de quem está no poder, tá? Por quê? Porque o movimento social, o Estado pode facilitar para que ele aconteça. Por exemplo, criar leis para isso, criar projetos para isso. Né? Se a gente for falar do movimento negro e dos direitos dos negros, a cota é um movimento social que teve uma parceria com o Estado, nesse sentido do movimento negro, de um dos capítulos, né? Por quê? Porque a cota ela acabou ajudando, né, a participação do negro em universidades públicas, né? Pode ter essa relação de parceria que eu acabei de falar para vocês, ou que é muito comum, relação de confronto com o Estado. Quando o movimento social ele precisa enfrentar o Estado, num sentido de mudança, né? Então, por exemplo, a gente quer mais direitos para a educação, então o movimento estudantil vai participar. Ele tem que exercer muitas vezes uma relação de confronto com o Estado, porque o Estado quer cortar gastos. Ou teve um ano, 2017, a gente pegou e eu estou fazendo convites para vocês, estou explicando um exemplo. A gente foi fazer uma greve e a gente fechou a BR-101, era um protesto, tá? Era um movimento social. Protestos também são considerados movimentos sociais. Por quê? Porque querem mudar alguma coisa. A gente fechou a BR para alertar o Estado e para que parasse pelo menos um pouco o fluxo de caminhões do próprio Estado, para que ele fizesse alguma coisa em relação ao hospital de Araranguá, que estava em greve de portas fechadas. Então, basicamente, foi uma relação de confronto com o Estado. Objetivos dos movimentos sociais, a gente acabou falando para vocês, as classes dominadas elas utilizam os movimentos sociais como uma forma de tentar crescer os seus direitos, como podem acabar, né, sofrendo podem acabar sofrendo nesse processo. Geralmente os movimentos de classes mais altas eles querem manter alguma coisa ou eles querem oprimir cada vez mais.
Então tem essa situação também. E infelizmente é um movimento social. Então, há movimento social ruim? Sim, tá? Principalmente movimentos sociais que querem oprimir classes, oprimir grupos de pessoas. Agora o professor vai explicar para vocês basicamente a diferença dos movimentos sociais. O movimento social ele pode ser revolucionário ou ele pode ser um movimento social reformista. Na verdade o nome ele é bem explicativo, né? O movimento revolucionário ele quer mudar toda a estrutura, ele quer mudar a sociedade como um todo, enquanto o movimento reformista ele quer mudar apenas algumas coisas. Revolução é quando o povo participa para mudar alguma coisa, revolucionar. E o reformista é apenas algumas reformas, né? Pessoal, a aula de hoje era isso. O professor agradece a presença de vocês e até mais.